Olá, eu sou a professora Rosivane, trabalho com a disciplina História. Nesse segundo vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito de 3 pontos, sobre a pré-história, as antigas civilizações e o feudalismo. A pré-história é um período que antecede a escrita. Esse período ele tem 3 pontos, o paleolítico, neolítico e idade dos metais. Bom, vou falar um pouco sobre cada um deles. O paleolítico. Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, nesse período os seres humanos se organizavam em bandos, né? Eles se organizavam em bandos, eles habitavam em caverna, né? Eles utilizavam a própria caverna também para registrar o seu dia a dia, né? Através das culturas rupestres. E eles também sobreviviam da coleta de raízes, de frutos, né? O período paleolítico ele tem como característica forte, né, a descoberta e o domínio do fogo. Nesse período o homem consegue dominar o fogo. Quando o homem consegue dominar o fogo, muda, né, o seu dia a dia. Através do fogo, o homem agora ele pode ter um alimento cozido. Através do fogo, ele pode ter claridade, né, na noite. E também através do fogo, ele tem a questão para espantar os animais. Então, o período paleolítico ele tem como característica esses pontos. E também vale ressaltar ainda que esse povo, esses seres humanos, eles eram chamados de nômades. Nômade são pessoas que não possuem moradia fixa, tá? Então, eles eram chamados de nômade por isso, por não possuir moradia fixa. Aí nós falaremos a respeito ainda sobre neolítico. Bom, esse período, conhecido também como Idade da Pedra Polida, tinha como característica o sedentarismo. O que é sedentário? Sedentarismo é a pessoa que possui moradia fixa, né? E aí, como é que surge essa questão do sedentarismo nesse período neolítico? Bom, o sedentarismo ocorre quando o homem ele começa a domesticar os animais, a domesticação de animais, e também com a cultivo da agricultura, né, com a plantação. Então, quando ele começa a domesticação de animais e a cultivar, né, ou seja, através da agricultura, é necessário que ele fixe num local. Então, aí surge o chamado sedentarismo, né? E nesse período também, ele tem como característica que os armamentos, né, os utensílios utilizados pelo homem nesse período, já tem utilizado ainda de pedra, porém já tem mais um corte, já tem mais um polido, né? Aí por isso que se chama Idade da Pedra Polida, já tem mais um formato. E o terceiro período que eu falarei será sobre Idade dos Metais. Bom, nesse período é importante lembrar que o primeiro metal a ser utilizado, tá, vai ser o cobre, né? O cobre vai ser o primeiro metal, então aí os utensílios, as armas, né, que o homem vai estar utilizando, vai ser a coisa mais firme, né? Agora, uma coisa mais consistente. Então, depois do cobre, tem-se aí a utilização do ouro, de outros metais, né? O ouro, o estanho, o bronze, né? Então, esse período aí é o período chamado Idade dos Metais. Bom, logo em seguida, falarei um pouco sobre as antigas civilizações. As antigas civilizações são várias, eu vou estar falando aqui algumas, como Mesopotâmia, Egito, os hebreus, os fenícios, a Grécia, Roma, tá? E são essas aí as antigas civilizações, são essas, né? Então, assim, dentre essas, tá? A gente pode estar destacando 3, que eu vou já estar comentando. Então, essas civilizações, elas se organizavam socialmente, organizavam politicamente, socialmente e economicamente, né? Então, elas tinham esse tipo de organização. Aí eu vou estar falando sobre os egípcios, os gregos e os romanos. Bom, o Egito, primeiro ele tinha uma organização centrada na figura de Faraó, né? Centrada na figura de Faraó. Eles conseguiram desenvolver uma técnica chamada mumificação, né? Eles eram povos que deram essa contribuição importantíssima dentro do campo da medicina, né? A mumificação, que mais tarde ela vai ter um processo de evolução, né? Eles tiveram esse período. Os povos egípcios se desenvolveram ao longo do rio Nilo, né?
tendo, como eu falei, a imagem do faraó, né, como rei governo, né, centrado na imagem de faraó. E também os egípcios, eles contribuíram, eles desenvolveram, na verdade, 3 tipos de escrita, gente. 3 tipos de escrita, que é a hieroglífica, desculpe. Essa escrita, ela era voltada somente para a escrita sagrada, de algo sagrado, né? A outra era hierática. Essa era voltada somente para a escrita de documentos importantes. E a terceira, que era de uso popular, a demótica. Então, os egípcios, eles desenvolveram essas 3. Hieroglífica, hierática e demótica, tá? Cada uma tinha uma especificidade para ser utilizada, né? E logo em seguida, tem os gregos. Os gregos também tiveram grande contribuição, né? Eles desenvolveram muita coisa, os gregos. Então, os gregos, eles, dentre as cidades gregas, eu vou estar falando sobre Atenas e Esparta. Atenas, uma cidade voltada para a educação, né? Onde tinha todo um preparo para a criança, né? Para a criança ter esse olhar na educação, né? Ter a participação. Então, quer dizer, era uma cidade realmente preocupada com a questão da educação. E também Atenas, ela tinha um cunho político muito forte, né? Surge em Atenas esse termo democracia, né? A democracia surge lá em Atenas. E aí nós temos a outra cidade que é chamada Esparta. Os espartanos eram povos que eram voltados totalmente para o campo militar, né? Eles preparavam a criança, o jovem para a questão da guerra, né? Então, para as futuras guerras. Então, Esparta é uma cidade militar, tá? E aí nós vamos falar sobre os romanos. Roma, né? Roma, politicamente, ela vai ser organizada em monarquia, república e império. Os romanos, eles também tiveram grande contribuição, né, no que diz respeito na religiosidade, no que diz respeito à política, né, no que diz respeito à arte. Então, Roma, ela começa a ter uma proporção imensa no que diz respeito à guerra, né? Ela começa a ganhar vários territórios, a conquistar outros povos. E esses povos que eram conquistados, uma vez conquistados, eles eram escravos, né? Se tornavam escravos do governo romano. Então, diante disso, Roma começa a entrar em declínio, né? Começa a ter crise. Então, o que vai estar levando Roma a ter crise? A questão do espaço territorial. Eles não vai poder administrar totalmente esse espaço. A questão das invasões bárbaras, tá? A questão da fome. E essas invasões bárbaras, os bárbaros, quem eram os bárbaros, professora? Os bárbaros eram os povos que não falavam latim, que não tinham os costumes dos romanos, ou seja, que não eram romanos, né? Então, toda pessoa que não era romano era considerado bárbaros. E esses povos eram os visigodos, os ostrogodos, anglo-saxões, os francos. Então, esses povos vão invadir o Império Romano e, diante dessa invasão, de fato, Roma entra em declínio, né? Ela acaba o Império Romano, né? Que foi um grande império. Então, diante disso, diante desse declínio, diante da queda do Império Romano, surge o que nós falaremos aqui, feudalismo. Então, a partir da queda do Império Romano, vai surgir um novo sistema aí, o sistema feudal, né? Feudalismo. Tendo aí uma organização política, econômica, social e cultural, né? No campo político descentralizado, né? Descentralizado. Cada feudo tinha aí seus senhores feudais. Com relação à questão da organização social, era uma organização em estamentos. O que é estamentos? Era organizado primeiro, tinha o clero, que é na imagem da Igreja Católica, né, o clero, e tinha logo em seguida os senhores feudais e a base dessa pirâmide, os servos, né, os camponeses, eles que estavam aí para fazer esse trabalho. Então, o termo feudalismo vem, feudo quer dizer terra. Então, a riqueza de um homem era medida pela quantidade de terra que ele possuía, tá? E aí havia uma relação entre os senhores feudais
e o seu servo, né? O servo tinha esse papel de servir, de fazer esse trabalho. E o papel da igreja na questão mesmo a igreja ela tinha um papel de tramitar ali na vida do homem, seja na vida secular ou na vida política. Ela tinha um poder, né, nesse campo, na sociedade. Aí nós temos também, ainda dentro do sistema feudal, a economia. A economia era agrícola e autossuficiente, né, ou autossuficiência. Onde, como é que funciona esse tipo de economia? É quando eu produzo para o meu consumo próprio. Então, a economia era baseada nesse sentido, né? Eu vou produzir para que eu possa mesmo consumir, né? Chamada autossuficiência. Então, são esses os pontos, tá? Que eu trabalhei hoje com vocês sobre a pré-história, as antigas civilizações e o feudalismo. Então, para a próxima aula, a gente vai dar continuidade ao assunto. Desejo a todos um bom estudo. Fiquem em casa e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.